Outra coisa que eu aprendi com Angola foi a não contar mais a minha idade de maneira cronológica, né? Eu tenho 66 anos, mas eu sempre, por exemplo, os 3 anos de Angola eu conto como se fossem 30. O primeiro beijo que eu dei na Dinha, eu lembro até hoje, então esse negócio são uns 40 anos. Então eu tenho mais de 315 anos, né? Porque eu conto a vida baseado na intensidade vivida, né? Eu imagino, eu sei como é que é isso. Olha aqui essas alianças, ó. Olha aí, olha aí. Uma, duas, três, quatro. Sabe por quê? Que a gente não tem uma só aliança de casamento. A aliança de casamento é essa aqui, que tem essa cruz, essa imagem aqui. Que legal. É que quando nós nos conhecemos, eu estava praticamente com certeza total de que eu ia morrer em no máximo uns 10 anos, se eu aguentasse. Muito. E a gente, naquela paixão, a gente se casou e botou essa aliança aqui. Aí, logo depois, deitados uma noite na cama, olhando para um futuro que na nossa cabeça era um futuro curto, querendo aproveitar tudo que a gente pudesse aproveitar um do outro, porque eu ia morrer. A perspectiva não era boa em relação a mim, eu tinha uma impressão de que eu ia morrer muito cedo. E aí a Adriana chegou para mim e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos contar, eu quero fazer pelo menos 30 anos de casada com você. Então vamos contar cada 3 anos de casamento, 1 ano de... Quer dizer, cada 3 anos de casamento nós vamos contar 10 anos de vida comum. Aí nós fizemos isso. Nós pegamos eu tirei a aliança aqui, botei uma primeira antes dela, todas iguais à aliança que nós demos ao meu pai e à minha mãe. Aí ela entrou aqui, ó. Aí quando foi depois, no ano seguinte, no tempo aprazado, a Adriana falou, agora tá na hora de botar mais uma. Aí, ó, pô, botou mais uma. E aí foi e botou essa outra, que na realidade foi meu pai que botou. Porque o meu pai, quando estava entrando na sala de cirurgia, da qual ele ainda sairia, mas não mais com a mesma capacidade, e levou 2 meses morrendo, quando ele saía da primeira cirurgia, das muitas que fez naquele período, aliás, antes dele entrar, desculpa, ele tirou a aliança dele e me deu. E falou, você sabe de onde ela veio, você sabe para onde ela tem que voltar. Aí enfiou na minha mão, porque tinha sido eu que tinha dado a ele, e a Adriana que tinha feito questão de fazer essa simbolização nos 50 anos de vida dos dois. E aí a aliança eu carrego agora, a aliança dele. Graças a Deus nós já passamos os 8, os 10, já estamos em 20 anos, fazendo oração na alegria esperançosa de que ela consiga completar, e eu também, os 30 anos de casamento, sem precisar do recurso de contar em cada aliança, cada ano, 10 anos. Ou de cada 3 anos, 10 anos, como foi no início. Mas eu sei o que é isso, porque quando eu lembro que tudo que me aconteceu em 1998, com aquela guerra, foi uma guerra de outra natureza, mas uma guerra que me consumiu por inteiro, de dia e de noite, e que foi uma coisa de um poder devastador na minha vida. Quando eu me lembro que aquilo tudo aconteceu, a impressão que dá é que aconteceu a um homem com a minha idade, pelo menos hoje, com 65 anos. Mas não, aquilo tudo, com aquela grandiosidade, com aquele choque monumental para todo lado, aconteceu
a uma pessoa que aos 43 anos de idade já tinha vivido quase 200. De tantos significados, de tantos amontoados, de tantos milhões de indivíduos e de acontecimentos. E quantas vidas eu vivi naqueles anos que eu tinha vivido até então. E quando eu olho para aquilo, e interessante que você só enxerga isso depois. Só enxerga isso depois de um tempo. É que você começa a ver o quanto determinadas experiências não podem ser medidas em anos. Elas, às vezes, elas representam anos seculares na vida da gente. Eu acho que isso, Caio, corresponde àquele texto que diz que ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, né? Então, eu acho que essa é uma maneira... Outra, quando você diz que elabora depois, eu gosto daquele salmo que diz que os velhos renovarão as suas forças, ou renovarão a sua juventude, e eu imagino, ficava sempre pensando, como que o velho vai renovar a juventude se a juventude não volta mais, né? E eu penso que esse texto refere-se às elaborações que nós fazemos desse passado da juventude. Olha, mas com certeza absoluta. O homem que envelhece lúcido percebe o envelhecimento com extrema juventude, até a morte. Tranquilo. Uma pessoa que não perde a lucidez não envelhece. O corpo vai se debilitando, mas enquanto a sua mente é lúcida e contínua, não existe processo de envelhecimento, existe esse amadurecimento, que equivale às vezes a centenas de anos, concentrados no espírito, na consciência, no coração sábio, no olhar que vem carregado de certeza cada vez maior, pela perseverança nas experiências que trazem esperança, que não confundem e que amadurecem a gente de uma maneira quase inexplicável. Fantástico. Em relação ao todo da vida. Fantástico. E olha só, me diz uma coisa. Sim, pode falar. Você ia falar e depois... Não é que você falando sobre isso, né? Eu estava pensando de um dos meus sonhos de final de vida, né? Daqui de onde eu moro, que você teve aqui há poucos dias, até o cemitério onde o corpo do meu pai foi sepultado, do Gidel, meu irmão, de outras pessoas da família, dá mais ou menos 1h30, né? E assim, o meu desejo, quando eu estiver no momento, quero estar com lucidez e pelo menos conseguindo dar algumas passadas, porque o meu desejo de final de vida, assim, eu amo tanto a vida, que eu gostaria de ir a pé para o cemitério. Eu quero ir a pé, quero ir caminhando. Ir a pé para lá, né? Você quero ir para ir desfrutando do sol. Deixa eu me acampar aqui do lado. Deixa eu ficar aqui. Aí, como eu tenho amigos bacanas, né? E claro, eu quero cantar alguns hinos bonitos, tipo aquele, né? Quando eu não tiver resposta para a complexidade da vida, eu prefiro a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. E claro, eu vou estar indo para o cemitério, tem que cantar aquele outro hino. Ando devagar porque já tive pressa, né? E quero ir cantando com os meus amigos e amigas, se você estiver presente vai ser legal, porque assim, o que eu quero é ficar em pé, porque nem precisa gastar dinheiro com caixão, dá o caixão para um pobre. E aí assim, eu quero que os meus amigos estejam lá, para um amigo empurrar, aí empurra. Por que eu quero os meus amigos para empurrar? Porque nenhum vai querer empurrar. Então eu vou ficar um tempo mais ali. Todo mundo vai dizer, vamos ficar por aqui, Carlinhos, para que pressa? Não vai empurrar agora não, para que pressa? Chega, mano. Mas, ou seja, de enfrentar a morte como se ela não fosse, né? Eu sempre digo, eu espero que nesse momento eu tenha tanta lucidez que a morte saia deprimida e não eu. Mas com certeza absoluta, né, meu irmão? Você já é luz e vai explodir em luz e glória. Essa é a realidade, a gente explode em luz e glória, coisa linda.